Uma pergunta que o pessoal me faz muito aqui no consultório, principalmente pelo fato de eu ser cardiologista e nutrólogo, é: doutor, eu posso comer ovo todos os dias? Quantos ovos? Isso faz bem ou faz mal? O ovo tem muito colesterol? O ovo vai entupir minhas artérias? Eu vou ter mais doença? Que tipo de ovo que eu devo consumir? O ovo de granja? O ovo de galinha branco? Que cor que deve ser a gema? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Então, curte, compartilha e manda para aquela pessoa que está em dúvida sobre o ovo. Já vou te dando um spoiler. O ovo é um super alimento, tá? Ele é bom, ele é barato, tem poucas calorias, 78 calorias. E se a gente fosse colocar num ranking, com certeza ele seria um dos principais alimentos com uma pontuação muito alta, porque ele é muito nutritivo e ele realmente faz muito bem. Existiam no passado alguns mitos sobre o ovo em relação ao risco de você aumentar o colesterol, e o ovo realmente ele tem bastante colesterol, principalmente a gema, tá? Mas em 2015 a gente já teve alguns estudos mostrando que mesmo que você consuma colesterol, depende muito da sua absorção desse colesterol para ver se vai aumentar ou não, interferir nesse aumento do seu colesterol ou não, no colesterol ruim no caso. Principalmente nos pacientes que já têm uma tendência a ter colesterol ruim elevado. Aí eu sempre gosto de, né, se você quiser eu posso te ajudar, a gente pede os exames, a gente faz teleconsulta, tem pacientes meus do Brasil inteiro, mas vale a pena você consultar seu médico para ver se você tem uma hipertrigliceridemia familiar, se você já tem alguma doença do colesterol, ou se você já tem uma tendência a ter mais acúmulo de colesterol. Mas assim, via de regra, isso acomete pouca porcentagem da população. O colesterol do ovo, ele acaba sendo um colesterol bom. Então, a maioria das pessoas não interfere tanto em relação ao colesterol. Mas depende muito da quantidade que você come, né? Geralmente a gente indica 2 a 3 ovos ao dia. Isso vai dar mais ou menos um consumo proteico de 18 e tem muitas vitaminas, muitos nutrientes e vai te ajudar muito. Mas não é por isso que você vai comer 10 ovos ao dia. Teve pacientes que já vieram para mim e falaram assim: doutor, eu posso comer 10 ovos ao dia? Geralmente você vai ter, assim como se você consumir muita água, você vai passar mal. Se você consumir muito ovo em excesso, vai ter seus efeitos colaterais por conta de um consumo exacerbado de um único alimento. Tá? Uma coisa que a gente sempre se preocupa é a gordura saturada. Então, assim, se você vai fazer o ovo, geralmente a gente evita colocar mais alimentos, algum alimento com gordura saturada. Então, vai cozinhar, se você cozinhar com uma banha de porco ou com uma manteiga, uma margarina, com certeza esses alimentos têm muita gordura saturada. E a gordura saturada, sim, ela faz muito mal em excesso para os seus vasos, para o seu organismo e faz o entupimento das artérias. Então, assim, ovos em si não fazem mal, mas se você for misturar junto com algum alimento que dá muita gordura saturada, aí geralmente você tem uma tendência a ter mais efeitos colaterais por conta do colesterol, mas não pelo ovo em si, sim pelas coisas a mais que você está cozinhando com esse ovo. Por exemplo, é o que eu falei, cozinhar com banha de porco, cozinhar com manteiga, com margarina. Geralmente eu oriento fazer um ovo cozido ou fazer um ovo frito junto com azeite. Já tem estudos mostrando que o azeite é mais saudável do que você usar outros tipos de gordura, desde que você não queime esse azeite, né? Deixe ele fritar até o infinito, mas vale a pena você fazer mais esse tipo de alimento com azeite. Além disso, se você está buscando emagrecimento, o ovo dá muita saciedade. Ele tem um aporte proteico bem bacana, 3 ovos, é o que eu falei no início, tem 18 gramas de proteína. Então ele ajuda muito na parte de manutenção de massa magra, melhora a sua saciedade, diminui a sua fome e é um ótimo alimento para você colocar na sua dieta e introduzir no seu consumo diário. A gente já sabe que pacientes que fazem um consumo regular de ovos, tem um estudo na China mostrando isso, diminui a chance de você ter AVC. Além disso, o ovo é muito rico em várias vitaminas, vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D, é um dos poucos alimentos que tem muita vitamina D, muitos antioxidantes naturais, como selênio, cálcio, zinco. O ovo tem colina, que ajuda muito no sistema nervoso central. Ele também tem prolina, que ajuda muito na parte de colágeno e ganho na parte de articulação. Então, se seus ossos estão fracos ou se você está precisando de um aporte de colágeno, o ovo é uma ótima opção também. Então, um ovo é um super alimento, ele ajuda muito nessa parte dietética. Além disso, tem alguns estudos mostrando que se a gente come ovo junto com salada, pode aumentar o consumo de vitamina E. Então a gente acaba absorvendo mais vitamina E. Então, se você misturar esse ovo junto com a salada, acaba ajudando muito na parte de absorção vitamínica dos outros alimentos. Então ele acaba potencializando sua absorção vitamínica. Geralmente o seguro são 3 ovos ao dia, que essa é o que a gente costuma indicar, mas o ideal é você fazer o acompanhamento certinho para ver se sua dieta comporta mais ou menos ovos, para fazer uma coisa equilibrada para você. Geralmente na gema a gente tem mais o colesterol e também tem mais as vitaminas lipofílicas, e na clara a gente tem mais albumina e a parte proteica para dar mais
ganho de massa muscular. Então, antigamente o pessoal orientava separar a gêmea clara, mas hoje eu acho que o consumo equilibrado é o melhor caminho. Então, você não precisa separar desde que você não faça um consumo exacerbado, né? Mas eu acredito que se você fazer uma dieta balanceada, você não precisa fazer essa separação hoje em dia. E a forma de cozimento é muito importante. Geralmente a gente orienta a fazer cozido, né? Mas se você quiser fazer frito, a gente pode fazer frito, desde que a gente use algum outro alimento, né? Um azeite, por exemplo, para deixar mais gordura insaturada e não a gordura ruim que acaba tendo aumento de risco de doença cardiovascular. A cor da gema do ovo também é importante nessa avaliação. Quanto mais amarela, mais ela tem carotenoides e fatores antioxidantes. Então, se a gente pega um ovo, geralmente de uma galinha até cuidada naturalmente, é mais saudável do que uma galinha de granja. Por quê? Porque tem mais fatores antioxidantes. Agora, a cor em si do ovo, se é branco, se é amarelo, não faz tanta diferença. O que faz diferença é a cor da gema. Isso acaba interferindo, mas é pouco. O que mais acaba sendo importante para a gente é o tipo de consumo e o consumo regular, é montar um hábito em cima dessa ingesta satisfatória. Bom, resumindo aqui então, o ovo é super seguro, é um dos alimentos mais nutritivos que a gente tem na natureza e ele é muito seguro para a maioria das pessoas, desde que você não tenha uma predisposição a ter um acúmulo maior de colesterol. E ele também melhora a nossa saúde metabólica, auxilia muito na parte de peso, na parte de ganho de massa muscular, controlando o apetite também e ajuda bastante a otimizar os resultados, porque ele já tem um aporte proteico bem satisfatório. Curtiu o nosso vídeo? Compartilha, manda para aquela sua pessoa que está em dúvida se o ovo faz bem ou faz mal. Escreve aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários. Curte, compartilha, manda para quem acha que faz sentido esse vídeo. Grande abraço.